Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de café com clínica, uma aula expressa pensada para oferecer conhecimento em uma linguagem possível e acessível aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Luciele Santos e na aula clínica de hoje nós vamos olhar com mais cuidado para o eu imaginário e também a relação com o corpo e a lógica da imagem que aparecem na escuta cotidiana da nossa clínica psicanalítica. Se na aula teórica nós falamos da constituição do eu e da centralidade da imagem, hoje vamos pensar como isso chega ao nosso consultório? Como isso se manifesta na fala de nossos pacientes? E quais cuidados éticos esse manejo exige de nós? Vamos lá? Na clínica contemporânea, é cada vez mais comum recebermos pacientes cuja queixa está diretamente ligada ao corpo e à imagem. Eles falam de insatisfação constante, de vergonha, de comparação, de inadequação, de medo de envelhecer, de pavor de engordar, de obsessão por detalhes do corpo ou desejo recorrente de realizar procedimentos estéticos. Muitas vezes a demanda chega formulada assim: eu preciso mudar isso em mim. Meu problema é o meu corpo. Se eu corrigir isso, eu vou ficar bem. O corpo aparece como causa e solução do sofrimento. Do ponto de vista clínico, é fundamental escutar essa demanda sem moralizar e sem aderir a ela. Não cabe ao analista dizer se o paciente deve ou não fazer uma cirurgia, um procedimento ou qualquer modificação corporal. Mas também não cabe confirmar a ideia de que o sofrimento se resolve no corpo. Então, o manejo consiste em abrir espaço para que o sujeito possa falar do que está em jogo nessa relação com a imagem dele. Como nós já sabemos, o eu imaginário opera na clínica como uma instância que busca unidade, completude e reconhecimento. E o sofrimento aparece quando essa imagem idealizada entra em choque com o corpo vivido, com o tempo, com o desejo do grande outro ou com os limites da realidade. Mas muitos pacientes sofrem não porque o corpo não corresponde ao desejo, mas porque a imagem nunca é e nunca será suficiente. Na neurose, isso pode aparecer como insatisfação crônica, autocobrança excessiva, culpa por não atingir padrões, sintomas alimentares, crises de autoestima ou angústias ligadas ao olhar do grande outro. E o manejo clínico, nesses casos, passa por deslocar a fixação na imagem e recolocar a pergunta sobre o desejo. O que esse corpo precisa sustentar? O que está sendo pedido ao corpo que ele não pode dar? Já na psicose, a relação com a imagem corporal pode assumir contornos mais delicados, porque o corpo pode ser vivido como estranho, como fragmentado, invadido ou excessivamente exposto ao olhar do grande outro. Procedimentos corporais nesses casos, com mudanças bruscas na aparência ou fixações na imagem, podem funcionar como tentativas de estabilização. Mas aqui, o cuidado clínico é redobrado, porque nem toda a intervenção deve ser questionada ou interpretada. Muitas vezes, o trabalho é de sustentação, não de questionamento. E na perversão, por sua vez, o corpo pode aparecer como objeto de cena, de exibição ou de provocação. A imagem pode ser usada como forma de capturar o olhar do grande outro ou de desafiar normas.
Aqui existe o risco clínico de o analista ser convocado a ocupar um lugar de espectador, de cúmplice ou de juiz. Então, o manejo exige manter a posição analítica sem entrar na lógica da cena imaginária. E outro ponto importante na clínica é como a cultura da imagem atravessa a transferência. Pacientes podem buscar no analista um olhar que valide, admire ou confirme a imagem ideal deles. E tem alguns pacientes que podem ver o analista como mais um olhar avaliador, crítico ou normativo. Então, sustentar a posição analítica é justamente não responder a essas demandas imaginárias, mas permitir que elas sejam faladas e elaboradas. É comum também que o discurso estético apareça como tentativa de evitar o sofrimento. Então, em vez de falar da perda, da angústia, do luto ou do conflito, o sujeito fala do corpo. Nesse sentido, o corpo se torna um lugar mais concreto e mais manejável do que a falta. Mas a clínica não força a passagem de um registro a outro. Ela acompanha o ritmo do sujeito, não perdendo de vista que o corpo fala quando as palavras faltam. Um cuidado ético importante é evitar a estetização da própria clínica. Quando o analista se deixa capturar pela lógica da imagem, seja com postura de performance, de personagem nas redes sociais ou de ideal de analista, ele corre o risco de reforçar exatamente o sofrimento que o paciente traz. E a clínica não deve ser essa vitrine. Ali é um espaço de trabalho com a falta. Então, para encerrarmos, eu quero destacar uma ideia para o nosso manejo. O sofrimento ligado ao corpo raramente diz respeito ao corpo. Ele fala do eu imaginário, do olhar do grande outro, do ideal e da dificuldade de sustentar a falta. A tarefa clínica não é corrigir o corpo, mas escutar o que está sendo pedido por ele. Então, não deixe de participar do debate para a gente ampliar essa reflexão, articulando corpo, imagem, cultura e os riscos da estetização da própria psicanálise. Mas hoje fico por aqui, vejo vocês na próxima cápsula.